آله وصحبه أجمعين. Hoje nós iremos falar sobre um profeta que foi citado no Alcorão e ele tem uma história mais ampla do que o profeta que nós falamos na aula passada, que seria do Kifl. Nós estamos hoje com o profeta Yunus alayhi salam, que o nome dele é Jonas em português. Yunus alayhi salam é um dos profetas da descendência de Ibrahim alayhi salam, por parte do Ishaq, por parte dos filhos do Yaqub alayhi salam. Dizem que esse profeta ele veio 3.000 anos antes de Cristo, mais ou menos. Essa é a fase da vinda dele. Yunus alayhi salam é um dos profetas citados no Corão, em algumas partes com mais detalhes. Inclusive tem uma sura no Corão chamada de Surat Yunus, que foi foi nomeada pelo nome dele. E é um dos profetas que ele tem uma história diferente dos demais profetas. O nome do Yunus alayhi salam é Yunus ibn Matta. Yunus ibn Matta, que foi citado o nome do pai dele pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava descendo do Taif para a Meca no início da divulgação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e se encontrou com um homem chamado Addas, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele foi lá e ele perguntou para ele de onde que ele era, e ele disse: eu sou da parte da cidade de Neinawa. Neinawa, que seria uma cidade no Mosul, no Iraque. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse para ele: é a cidade do profeta nobre que foi Yunus ibn Matta. E esse Addas ele perguntou para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: mas você conhece Yunus ibn Matta? Ele disse sim, ele foi um dos profetas, os mensageiros de Allah subhanahu wa ta'ala. Então ele é da descendência do Yaqub alayhi salam. Ele foi mandado dentre os descendentes de Yaqub alayhi salam. Dizem que por parte do Binyamin, irmão do Yusuf alayhi salam, é um dos avós dele, e ele foi mandado para o Iraque, naquele lugar que seria Neinawa, onde ele foi divulgar a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala a eles. Ele foi citado no Corão pelo nome dele, Yunus, e algumas vezes ele foi citado pelo nome da baleia que engoliu ele, porque tem uma história em relação a isso. Ele foi citado no Corão em várias suras. Dentre as suras do Corão que ele foi citado foi Surat An-Nisa. No versículo, para saber os versículos, quando vocês passam pelos versículos e virem o nome desse profeta, porque 25 profetas foram citados os nomes deles no Corão. Entre eles o Yunus alayhi salam, que seria o Jonas. Então a primeira parte, que seria no Surat An-Nisa, no versículo 163. Foi citado também na Surat Al-An'am. Surat Al-An'am, no versículo 86. Também foi citado o nome dele. Ele foi citado em Surat Yunus, que está no nome dele, no versículo 98. E foi citado na Surat Al-Anbiya, a surata dos profetas, no versículo 87 e 88. E foi citado com mais detalhes na Surat As-Saffat, onde ele foi citado desde o versículo 139 até o versículo 148, que ali tem uma história mais ampla na Surat As-Saffat sobre a vida dele. E foi citado no final de Surat Al-Qalam, no versículo 48 a 50. Então são essas suras, são 6 suras que ele foi citado nelas. 4 dentre essas suras ele foi citado pelo nome, Yunus, e 2 vezes ele foi citado pelo que seria companheiro da baleia, companheiro do peixe, né? E ele foi engolido por ela. Yunus alayhi salam, quando ele estava em Neinawa, na cidade de Mosul, no Iraque, e ele foi divulgar a mensagem ao povo dele.
a quantidade das pessoas, como Allah subhanahu wa ta'ala citou, nós vamos recitar daqui a pouco os versículos que falam sobre ele, para a gente saber mais os detalhes. Allah subhanahu wa ta'ala ele citou que eram mais de 100 mil pessoas. فَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ. Nós enviamos ele para aquela cidade que tinha 100 mil ou a mais do que 100 mil. Então 100 mil e poucas pessoas que tinha naquela cidade, como foi citado no Corão. Ele ficou, como diz Ibn Kathir, os historiadores, mais ou menos 9 anos. Tem outros historiadores que falaram que ele permaneceu mais tempo ainda divulgando a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. E o povo dele era como os demais povos. Adoravam as estátuas, adoravam ao sol, adoravam as questões que estavam ao redor delas. E a primeira coisa que todos os profetas faziam era divulgar que todos os povos, todas as pessoas devem adorar ao único Deus. Então todos esses povos que desviaram, em primeiro lugar, o desvio deles foi de adorar, de associar com Allah subhanahu wa ta'ala outros deuses. E ele permaneceu durante dias e noites, de todas as formas, divulgando a mensagem, falando para eles sobre a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala, falando para eles sobre as questões que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou eles a fazerem, a praticarem, de adorarem ao único Deus, que Allah subhanahu wa ta'ala ele tem todo o poder, ele pode castigá-los se eles se desviarem da ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Durante todo esse tempo, ninguém atendia a ele. Então, o Rasul alayhi salatu wassalam, ele nos fala no hadith sahih, que os profetas no dia de juízo final, como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse, foi mostrado para mim. Quer dizer que no dia de juízo final foi mostrado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam os profetas. Eu vi o profeta que tinha Ruhayt, que eram entre 3 e 10 pessoas que seguiram ele. O Nabi, wa ma'ahu rajul, o profeta que seguiu ele, um homem só. O Nabi, wa ma'ahu rajulayn, o profeta que seguiram ele, 2 pessoas somente. O Nabi, wa laysa ma'ahu ahad, e tem profetas que ninguém seguiu eles. Quer dizer que um profeta que fica vários anos divulgando e mesmo assim ninguém seguia ele, mesmo ele mostrando para eles com milagres, com palavras, com divulgações de todas as formas, e eles conhecendo esses profetas, porque os profetas, como nós sabemos e falamos, eles são escolhidos por Allah subhanahu wa ta'ala. Então eles são pessoas escolhidas eles têm uma nobreza que Allah subhanahu wa ta'ala determina na vida deles, eles são criados para que sejam profetas escolhidos por Allah subhanahu wa ta'ala, e são as pessoas mais nobres entre todos os seres humanos, todos os profetas. E mesmo assim eles conheciam quem que eram esses profetas, a divulgação deles, mesmo com os milagres, e mesmo assim as pessoas se desviavam, e tem uns profetas que ninguém seguia eles, ou ninguém seguiu eles. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele continuou falando, e de repente surgiram pessoas, uma escuridão de tanta pessoa que tinha. Eu pensei que fosse a minha nação. Aí disseram, não, essa é a nação do profeta Moisés. Só que olhe para o horizonte da direita. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse, eu olhei para o horizonte e tinha várias pessoas que não conseguia contá-las, ou não conseguia imaginar que tinha tantas pessoas. E de repente foi falado para mim, olhe para o outro horizonte. Eu olhei também, era uma multidão de pessoas que eram incontáveis. Aí disseram para ele, essa é a sua nação, são os seus seguidores no dia de juízo final. O que nós queremos dizer aqui é que alguns profetas, mesmo eles divulgando, mesmo eles sendo profetas, mesmo eles tendo grandes milagres, mesmo as pessoas vendo as realidades, eles não seguiram eles. O profeta Nuh, o profeta Yunus alayhi salam, nesse meio, ele ficou esses anos todos divulgando a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala, e mesmo assim ninguém seguiu ele. Depois de 9 anos, ou de tantos anos que ele foi divulgando a mensagem, ele disse para eles, se vocês não seguirem a ordem de Allah e não se arrependerem dos seus pecados, em 3 dias Allah subhanahu wa ta'ala irá mandar um severo castigo a vocês. Então ele disse essas palavras a eles, ficou o primeiro dia e depois ele falou, eu vou sair, não vou permanecer com eles, já que ninguém me seguiu, e Allah subhanahu wa ta'ala determinou que iria castigá-los.
O que aconteceu nesse momento? No segundo dia, quando ele partiu e foi embora, o povo dele sentiu que algo viria e algo iria acontecer. Um dos homens dentre eles disse para eles, já que o profeta Yunus, ele saiu e ele disse que iria vir o castigo, é uma pessoa que sempre falou a verdade, então o castigo realmente irá vir. O que vocês acham de a gente voltar para Deus e se arrepender daquilo que nós fazemos e nos entregarmos a Allah subhanahu wa ta'ala? Quem sabe Allah subhanahu wa ta'ala irá impedir que esse castigo descesse sobre nós. Isso foi no primeiro, no segundo dia. Yunus alayhi salam, ele partiu, foi embora. O povo dele, que fizeram? Foram lá, todos eles disseram, vamos nos arrepender então. E não vamos esperar que o castigo chegue, já que o Yunus alayhi salam disse para nós que iria vir o castigo, então eles sabiam que ele falava a verdade e concordaram com aquilo. Depois de muitos anos, né? O que eles fizeram? Eles saíram todos pedindo para Allah subhanahu wa ta'ala. Inclusive os historiadores eles falaram a maneira que eles pediram para Allah subhanahu wa ta'ala, se humilharam totalmente perante Allah. Eles foram lá até os animais deles, os cabritos, tiraram os filhos dos cabritinhos das mães. Por quê? Para o cabrito começar a berrar querendo a mãe, o cabritinho também berrar procurando pela mãe. Os camelos dos seus filhos, as mães dos seus filhos distanciaram para que o choro se espalhasse no meio da cidade, como se fosse uma forma das pessoas se humilharem perante Allah subhanahu wa ta'ala e pedirem perdão, e que todos estão em choro. Até os animais, até eles saíram pedindo para Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah subhanahu wa ta'ala, ele fez com que o castigo não descesse contra eles. Subhanallah, porque se aquilo lá fosse no momento que estava descendo o castigo, não iria continuar o castigo, mas isso foi antes. Então, já que eles se arrependeram antes, Allah subhanahu wa ta'ala aceitou. E esse foi o primeiro povo que aconteceu isso com eles. É uma história diferente porque é o primeiro povo dentre todos os povos que aceitaram, e Allah subhanahu wa ta'ala tirou o castigo e eles se arrependeram, e Allah subhanahu wa ta'ala fez com que eles se tornassem, todos eles, muçulmanos. Então, essa é a história que Allah subhanahu wa ta'ala contou sobre o que? O povo deles, e nós, como falamos, vamos recitar agora, vamos ler sobre o Corão, como é que veio essas questões, ou essa história, conforme o Corão. Yunus alayhi salam, ele não soube daquilo. Ele foi e ele saiu dessa aldeia, dessa cidade. Saindo dessa cidade, ele foi até perto do mar, querendo fugir do povo dele e esperando que Allah subhanahu wa ta'ala mandasse ele para um outro povo. E de repente, perto do mar, ele queria subir num navio ou num barco que estava naquele lugar. E o dono daquele barco conhecia Yunus alayhi salam e sabia que era uma pessoa devota, uma pessoa boa e tal. Pediu para ele que se ele pudesse subir no navio junto com eles. O homem disse: pode, não há problema. E ele subiu naquele barco, um navio, um barco grande, e eles foram no meio do mar. Aquele barco estava cheio de pessoas e cheio das coisas que as pessoas carregavam junto com elas naquele barco. Durante a noite, quando o barco chegou no meio do mar, Allah subhanahu wa ta'ala mandou as grandes ondas e mandou o vento, fazendo com que o mar começasse a virar contra aquele barco. E as pessoas sentiram que o barco irá afundar. Não teria jeito, tinha que afundar. Aí começaram a falar: cada um que tem um peso, as roupas, isso e aquilo, o material que vocês têm, joguem fora do barco. Aí começaram a jogar, e mesmo assim o barco vinha para afundar. Aí eles falaram: para a gente não afundar todos nós, vamos ter que jogar pessoas no mar. E tinha que ter uma pessoa que deve ser jogada para diminuir um pouco o peso. O que vai ser jogado ali no mar? Aí eles fizeram: vamos fazer um sorteio. Esse sorteio, a pessoa que cair nela, ela tem que ser jogada. Não tem como. Aí falaram: tudo bem. Todos concordaram com isso, que estavam dentro do barco.
Fizeram um sorteio, e o sorteio veio contra quem? Yunus alayhi salam. Aí eles olharam e falaram, mas essa pessoa é tão boa, essa pessoa que a gente sente que ele é uma pessoa boa e tal. Não vamos jogar ele, vamos fazer novamente o sorteio. Fizeram novamente o sorteio e caiu nele novamente. Aí eles falaram, não, vamos fazer novamente o sorteio. 3 vezes que eles fizeram o sorteio e na terceira vez caiu em cima de quem? De Yunus alayhi salam. Yunus se sentiu que ele era quem Allah subhanahu wa ta'ala estava querendo e que tudo aquilo lá estava acontecendo por causa dele. Aí ele sentiu que o peso de como teve que deixar o seu povo antes que Allah subhanahu wa ta'ala mandasse ele deixar, porque ele saiu de lá sem a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, sem a permissão. Que Allah subhanahu wa ta'ala iria mandar o castigo, mas não falou para ele sair de lá. Então ele saiu sem a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, e quando ele estava dentro do barco e o sorteio foi pela terceira vez contra ele, aí ele pegou e se jogou no mar. Quando ele se jogou no alto mar, Allah subhanahu wa ta'ala mandou uma grande baleia que abriu a boca e ele desceu aonde? Dentro da boca da baleia. Yunus alayhi salam, depois que ele entrou no meio da baleia, ele se sentiu que estava é uma questão diferente. No mar ele ia morrer, se afogar, mas de repente na boca de uma baleia, no meio da baleia, Yunus alayhi salam, ele começou a se tocar e ele viu que estava vivo, não estava morto. De repente ele fez um sujud e foi falado para ele que, subhanallah, você está dentro de uma baleia. E ele fazendo o sujud, ele disse, ó Allah, eu fiz um sujud num lugar onde criatura nenhuma teve esse privilégio de fazer uma prostração para Allah subhanahu wa ta'ala dentro de uma baleia. E aquela baleia, ela desceu e foi rodeando os fundos do mar, naquela região. E o Yunus alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala fez com que ele ouvisse naquele momento todas as baleias, os peixes, as criaturas que estavam dentro do mar, falando subhanallah, lembrando de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele sentiu que tudo que existe nesse mundo, ele se dirige para Allah subhanahu wa ta'ala, ele recorda Allah subhanahu wa ta'ala, ele está junto com Allah subhanahu wa ta'ala em todas as suas situações, sejam essas criaturas grandes, pequenas, no fundo do mar, no céu, em qualquer lugar que estejam. Só o ser humano, né? Que a maioria dos seres humanos, eles se afastam de Allah subhanahu wa ta'ala. As demais criaturas, todas elas são devotas a Allah. Todas. Por mais fortes, por mais grandes, por mais em qualquer lugar que estejam, são devotas e sempre lembram e recordam de Allah subhanahu wa ta'ala. E Yunus sentiu isso no fundo do mar. No fundo do mar, no meio da baleia, ele estava em 3 escuridões. A escuridão da barriga da baleia, a escuridão do fundo do mar e a escuridão da noite, porque foi no final da noite. Agora, quanto tempo ele permaneceu dentro da barriga da baleia? Os ulama disseram, tem os que falaram que são 3 dias, outros falaram que ficou 9 dias, outros falaram que ficou 40 dias, outros falaram que era um pouco a menos e outros falaram um pouco a mais. Para nós, a quantidade de tempo não importa muito para nós. Nós sabemos que ele ficou dentro do mar por um tempo, dentro da barriga da baleia. Naquele momento, quando ele sentiu aquelas escuridões e tal, ele foi e começou a suplicar a Allah subhanahu wa ta'ala, dizendo: La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Não há outra divindade, ó Allah, a não ser o Senhor. Não há outra divindade merecedora de qualquer tipo de adoração a não ser o Senhor. E eu fui um dos injustos. A pessoa falando essa súplica, La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu min al-zalimin, os anjos ouviram essas súplicas que o Yunus alayhi salam, ele começou a repetir. Aí eles falaram: ó Allah, uma voz reconhecida num lugar estranho,
que estamos ouvindo essa voz em um lugar totalmente estranho. Os anjos, eles disseram, é um lugar reconhecido, é uma voz reconhecida. Por quê? Os ulama citaram que Yunus alayhi salam, ele estava nessas dificuldades, nas trevas, nas escuridões. Não somente nesse momento que ele citou Allah subhanahu wa ta'ala dizendo La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min al-zalimin, louvado seja Allah, eu fui um dos injustos, tá? Que eu fui um dos injustos. Os anjos falaram, é uma voz reconhecida. Isso é sinal de quê? De que Yunus, ele, todos os seus momentos, ele falava essas palavras. La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Isso vai estar no Corão. A gente vai recitar, inshallah, o versículo que está dentro do Corão. Eles falaram, Allah é uma voz conhecida, porque sempre ele estava falando essas súplicas. Sempre estava louvando Allah subhanahu wa ta'ala num lugar desconhecido. Lugar desconhecido que seria no fundo dos mares. Aí eles souberam que era o Yunus alayhi salam. Aí Allah subhanahu wa ta'ala até lhe fala: "Laula annahu kana min al-musabbihin", se ele não fosse dentre as pessoas que louvavam a Allah subhanahu wa ta'ala, la labitha fi batnihi ila yawm yub'athun, ele iria permanecer dentro da barriga da baleia até o dia do final, onde as pessoas iriam ressuscitar, cada um do lugar onde ele morreu, e Yunus sairia da onde? Da barriga da baleia. Mas o que fez com que ele saísse da barriga da baleia depois? Foram os louvores que ele fazia a Allah subhanahu wa ta'ala. Foram as súplicas que ele fazia a Allah subhanahu wa ta'ala. É por isso que nós temos que estar em todos os nossos momentos louvando a Allah subhanahu wa ta'ala. Em todos os nossos momentos agradecendo a Allah subhanahu wa ta'ala. Em todos os nossos momentos reconhecendo que nós muitas vezes somos injustos conosco mesmo, quando a gente comete qualquer tipo de pecado, quando a gente afasta de Allah subhanahu wa ta'ala. E temos que recordar sempre que nós deveremos voltar para Allah subhanahu wa ta'ala, nós temos que arrepender dos nossos pecados, temos que adorar ao único Deus, Ele que criou tudo que está e tudo que é existente nesses mundos. E Allah subhanahu wa ta'ala, nesse momento, quando ele fez essa súplica, ordenou com que a baleia subisse e levasse ele novamente no lugar onde ele saiu. E a baleia foi lá e colocou ele aonde? Na praia. Yunus alayhi salam, saindo da barriga da baleia, onde ele foi jogado, claro, a baleia, com a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, ele não foi machucado, ele não teve nenhum arranhão, nada, porque foi uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, e ele foi jogado ali na praia onde ele tinha saído. Saindo de lá, esse tempo que ele tinha permanecido dentro do fundo do mar, dentro da barriga da baleia, durante esse tempo, naquelas escuridões, o corpo dele ficou totalmente fraco. É como se fosse um recém-nascido. Saindo lá, Allah subhanahu wa ta'ala fez com que uma planta, essa planta, Allah subhanahu wa ta'ala disse que era yaqtin, que seria abóbora. É um tipo de uma planta de abóbora e tal, que nasceu ali com folhas grandes e ele foi sendo coberto com elas. Essa planta que Allah subhanahu wa ta'ala fez com que ela nascesse ali para cobrir ele, porque as folhas dela elas são finas, então não machucavam ele, porque ele necessitava de uma coisa que cobria o corpo dele, que não fosse áspero. E a abóbora também é uma das plantas que quando a pessoa come ela tem as vitaminas necessárias para o corpo. Allah subhanahu wa ta'ala fez com que ele comesse daquela abóbora até que o corpo dele ficasse novamente sadio, e ele voltou novamente e foi até o povo dele, depois que ele saiu. Então ele ficou um tempinho ali. Allah subhanahu wa ta'ala fez com que aquela planta nascesse, que ele usasse as folhas como roupas para ele, e para curar a pele dele, e também como as abóboras para ele comer ela, para curar ele também, para ele ficar mais forte. Depois que ele ficou forte, ficou normal, ele voltou para o povo dele, e viu que as pessoas estavam todos crentes em Allah subhanahu wa ta'ala. E era o desejo do povo dele. Eles diziam, quando se arrependeram, se o Yunus estivesse com a gente, ele poderia
agora nos ensinar, poderia nos aproximar mais de Deus. E de repente Allah subhanahu wa ta'ala fez com que Yunus voltasse para lá. E quando ele voltou, imaginem ele voltando e vendo mais de 100.000 pessoas se convertendo ao Islã e se dirigindo para Allah subhanahu wa ta'ala, e permaneceu com eles, como Allah subhanahu wa ta'ala disse, at-tahim, por um grande período. Essa, em resumo, foi a história do Yunus alayhi salam. Nós vamos citar agora os versículos que Allah subhanahu wa ta'ala citou no Coran, que citam o nome do Yunus alayhi salam. O primeiro versículo, que seria Surat An-Nisa, no versículo 163, Allah subhanahu wa ta'ala ele está citando o nome dos profetas, ou de alguns profetas que ele enviou para os seus povos. Allah subhanahu wa ta'ala ele diz: Inna awhayna ilayk, nós revelamos a ti, ao Muhammad, kama awhayna, da maneira que nós enviamos a ila Nuh, ao profeta Nuh, wal nabiyina min ba'di, e aos profetas após ele. São profetas que não foram citados, a maioria. Wa awhayna, e revelamos ila Ibrahim, ao profeta Ibrahim, wa Ismail, e ao profeta Ismail, wa Ishaq, o profeta Ishaq, wa Yaqub, o profeta Jacob, wal Asbab, e os descendentes deles, wa Isa, o profeta Jesus, wa Ayyub, o profeta Ayyub, wa Yunus, aqui está o nome do profeta Yunus, que veio depois do profeta Ayyub alayhi salam, e que ele seria um dos profetas, wa Harun wa Sulaiman, o profeta Arão, o profeta Salomão, wa atayna Daud zabura, e nós revelamos ao profeta Davi os salmos. Allah subhanahu wa ta'ala ele está citando aqui alguns dos profetas, e depois desse versículo Allah subhanahu wa ta'ala ele disse: wa rusulan qad qasasnahum alayk, e há mensageiros que nós citamos a história deles sobre você, ó Muhammad, min qablu, antes de você, wa rusulan lam naqsushum alayk, e outros mensageiros que nós não falamos a ti sobre eles. Wa kallama Allah Musa taklima, e Allah subhanahu wa ta'ala ele mandou uma mensagem e falou abertamente com o profeta Moisés. Rusulan mubashirina wa mundirin, Allah subhanahu wa ta'ala está falando o motivo do envio dos mensageiros, para que eles divulgassem as mensagens e mostrassem o caminho do paraíso e falassem do caminho do castigo para as pessoas que se desviassem. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ, para que as pessoas não tenham no dia do final uma questão de falarem, quando eles verem o castigo, que não foi mandado e revelado uma mensagem para nós, ninguém mostrou para nós o caminho do paraíso e o caminho do castigo. Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo que não há nenhum povo que Allah subhanahu wa ta'ala não mandou um mensageiro para eles, para falar a eles o caminho da verdade, o caminho da salvação. Então todos os povos, não tem um povo que não foi mandado a ele o mensageiro. O último dos mensageiros é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então o último mensageiro é o profeta Muhammad. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as pessoas que seguem a mensagem do profeta Muhammad, eles serão os divulgadores da mensagem do profeta Muhammad para todos os povos até o dia do final. Então nós somos responsáveis, cada um de nós é um responsável depois da mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque não viria mais mensageiros após o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Então Allah subhanahu wa ta'ala mostra nesses versículos An-Nisa, Surat An-Nisa, como ele mandou alguns profetas, e dentre eles o profeta Yunus alayhi salam. O outro versículo que Allah subhanahu wa ta'ala ele cita também na Surat Al-An'am. Surat Al-An'am, no versículo 86, Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, quando ele começa o tilka hujjatuna, 83 para baixo, né, desse versículo, o tilka hujjatuna atima ala qawmihi narfa'u darajatin man nasha'u inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaq. Allah subhanahu wa ta'ala também citou aqui os profetas. ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب كل من الصالحين, todos são devotos a Allah subhanahu wa ta'ala. وإسماعيل واليسع ويونس, aqui o Yunus foi citado também junto com eles. ولوطا
وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. E esses são as pessoas devotas, e Allah subhanahu wa ta'ala, Ele escolheu ele sobre todas as demais criaturas. Então, no Surat Al-An'am foi citado também o nome do Sayyidina Yunus alayhi salam, quando ele fala sobre os demais profetas e que eles foram escolhidos por Allah subhanahu wa ta'ala. Quando são escolhidos, a nossa crença nesses profetas, que eles são escolhidos por Allah, totalmente devotos a Allah subhanahu wa ta'ala, não cometem os pecados que as demais religiões e seitas e tal, que foram modificadas, às vezes eles falam mal desses profetas. Só que para nós, a nossa crença, que todos são devotos a Allah subhanahu wa ta'ala. O que aconteceu com o profeta Yunus alayhi salam, de sair do seu povo, antes que Allah subhanahu wa ta'ala determinasse que ele saísse, esse é um dos erros. Só que isso não diminui da posição do Yunus alayhi salam. Por isso tem o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele disse, Rasul alayhi salam, man qala, aquele que disser, ana khayru min Yunus ibn Matta, eu sou melhor do que o Yunus ibn Matta, faqad kadhab, estará mentindo. Porque todos os profetas, eles têm a mesma posição de elevação, a mesma posição de ser devoto a Allah subhanahu wa ta'ala. Essas pequenas questões que aconteceram com eles, isso não diminui da posição do Yunus alayhi salam, para a pessoa falar, o Yunus ele teve um grande erro, por isso que Deus castigou ele, de colocá-lo no... Não podemos acreditar nessas questões de que os profetas eles tiveram pecados, que eles pecaram, que eles foram pessoas injustas, que eles foram pessoas que não atenderam a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Pode acontecer pequenos erros como essa questão de Yunus alayhi salam. Ele não esperou somente que Allah subhanahu wa ta'ala falasse para ele, saia do seu povo, e ele saiu. Esse é um pequeno erro que foi considerado, que o Yunus alayhi salam, no final aqui que ele falou, La ilaha illa anta subhanak, inni kuntu min adh-dhalimin, eu fui um dos injustos, foi injusto comigo, foi injusto com a minha divulgação, deveria ter esperado a mais. No outro versículo que Allah subhanahu wa ta'ala ele citou também, na Surat Yunus, que seria essa surata que está no nome do profeta Yunus alayhi salam, no versículo 98, Allah subhanahu wa ta'ala ele citou aqui uma parte da história dele, dizendo: فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا. Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo, todos os povos que foram mandados os profetas a eles e não creram em Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah subhanahu wa ta'ala revelou e mandou castigo a eles, a não ser o Qawma Yunus, o povo de Yunus. Lamma amanu, quando eles creram em Allah subhanahu wa ta'ala, kashafna anhum al-adab, nós tiramos o castigo deles. Então não mandamos um castigo sobre eles. Kashafna anhum adab al-khizi. Se o castigo tivesse descido sobre eles, eles seriam pessoas que estariam distantes da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, estariam dentro do castigo. Fil hayati dunya, castigo nesse mundo. Wa matta'nahum ila hin. E eles permaneceram até mais um tempo, porque eles se arrependeram e voltaram para Allah subhanahu wa ta'ala, e Deus deu a eles mais vida para eles desfrutarem dela, porque eles foram devotos a Allah e se arrependeram daquilo que eles faziam e praticavam. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala depois desse versículo, esse povo, eles se arrependeram. Se Allah subhanahu wa ta'ala quisesse, obrigaria eles a se arrependerem. Mas Allah subhanahu wa ta'ala ele está deixando todos os seres humanos ter o livre-arbítrio. Por isso que na nossa religião Allah subhanahu wa ta'ala mostra nesse versículo que o livre-arbítrio para a pessoa crer ou não está na mão do ser humano, e que ela não forçaria ninguém. E por isso que a religião muçulmana ela não força as pessoas. As pessoas que falam, eles querem matar se você não se converter. Isso é errado. Isso contraria
a religião muçulmana, contraria a religião de Deus, contraria as realidades do Islã, as realidades do que Allah subhanahu wa ta'ala quer. Allah subhanahu wa ta'ala ele disse no Surah Al-Baqarah, não há imposição quanto à religião. Allah ele dá um livre-arbítrio para as pessoas escolherem. Porque se Allah quisesse, como Allah ele está falando aqui no versículo, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ, e se Allah subhanahu wa ta'ala quisesse forçá-los todos, لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا, ele forçaria todas as pessoas a serem devotas. Mas Allah subhanahu wa ta'ala não força a ninguém, ele deixou para o ser humano ter o livre-arbítrio. Por isso que a pessoa no dia de no final não pode chegar e falar, Allah, porque o Senhor escolheu que eu me desviasse. Não, Allah te deu o cérebro, te deu a consciência, te deu para você escolher o caminho certo, e mostrou para você o caminho certo e levaria você para o paraíso eterno. E o caminho errado que você iria seguir te levaria aonde? Ao castigo. Aí Allah subhanahu wa ta'ala fala aqui, أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala está falando para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, você não poderia forçar as pessoas para que elas sejam crentes em Allah. Você apenas mostra para elas o caminho. Forçar não pode ser forçado. Então esse versículo mostra para nós uma questão que hoje a grande mídia internacional fala que os muçulmanos, se eles vieram, vão te matar se você não for muçulmano. Não. Aqui no Corão, Allah subhanahu wa ta'ala fala para o profeta Muhammad, não é você que força as pessoas para serem crentes. Da maneira que ninguém forçou o povo de Yunus alayhi salam para que eles sejam crentes. Eles foram lá e foram devotos. Os outros povos não fizeram o mesmo e eles foram castigados. Então quem é devoto a Allah e volta para Allah, Allah salvará ele. E quem escolher outro caminho, ele terá o castigo. Então esses versículos da Surah Yunus alayhi salam também que foram citados dessa forma. O outro versículo, Surah Al-Anbiya também, no versículo 87 e 88, Allah subhanahu wa ta'ala ele cita também Yunus alayhi salam e cita ele no nome da baleia, o Dhannun, o amigo da baleia. Por que foi citado assim? Porque ele foi engolido pela baleia e permaneceu lá por um tempo, então se tornou como se fosse um amigo. Allah subhanahu wa ta'ala está falando sobre ele para mostrar que o Dhannun, que o Yunus alayhi salam, ele teve uma história diferente dos demais profetas junto com a baleia. Então a baleia ela teve uma história como esse profeta. O Dhannun idh dhahaba mughadiba, quando ele deixou o povo dele e ficou nervoso com eles. Então ele ficou quando eles não acreditaram em Deus, quando ele mostrou para eles o caminho de Deus, quando ele foi divulgar e foi chamá-los para que eles se arrependessem e eles não aceitaram, ele ficou zangado com isso. O que ele fez? Ele deixou eles. Então Allah subhanahu wa ta'ala está citando aqui, فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ, e pensou que nós não iríamos estreitar sobre ele. A palavra naqdir aqui, vocês tomem cuidado que tem algumas traduções do Corão para o português, para o espanhol, que eles falam naqdir do poder. O profeta nenhum acredita que Allah subhanahu wa ta'ala não teria o poder sobre ele. Imagine o profeta imaginar isso. Qualquer pessoa normal, ele sabe que Allah subhanahu wa ta'ala tem o poder sobre todas as suas criaturas. Mas a palavra naqdir aqui, porque a língua árabe é tão ampla, que a palavra, às vezes, a pessoa, se não souber da religião, se não souber da verdadeiro significado da palavra, ele pode errar e cair em contradições. Tá? Então aqui, فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ, Yunus alayhi salam, ele pensou que nós não iríamos apertar contra ele, que ele iria sair de lá e ter um outro povo para divulgar. Ele não pensou que nós iríamos apertar o cerco contra ele. Qual que é o cerco que foi? De deixar ele subir no barco, fazer com que esse barco, quando chegasse no meio do mar, viesse a escuridão e começasse as grandes ondas, e ele foi escolhido para ser jogado, e depois ele entrou na barriga da baleia, ficar no meio dos mares. Esse é o aperto que Allah subhanahu wa ta'ala citou aqui sobre Yunus alayhi salam. Só que depois que teve esse aperto, Allah subhanahu wa ta'ala que ele fala, فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ, e ele falou, gritando, nada, فِي الظُّلُمَاتِ, الظُّلُمَاتِ nas escuridões, a escuridão da baleia, a escuridão do mar, a escuridão da noite.
ظلمات, nas escuridões. La ilaha illa ant. Que não há outra divindade a não ser o Senhor, Allah. Subhanak, louvado seja Allah. Inni kuntu min al-zalimin. Eu fui dos injustos. Allah subhanahu wa ta'ala que lhe falou, fastajabna lahu. Nós atendemos ao pedido dele. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. E salvamos ele dessa preocupação, desse aperto, desse cerco. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Olha, essas palavras são importantes para nós. Esse final desse versículo, Allah subhanahu wa ta'ala disse, وَكَذَلِكَ, e assim nós salvaremos quem? Os crentes. Como Allah subhanahu wa ta'ala salvará os crentes? Como se Allah subhanahu wa ta'ala estivesse falando para nós, se vocês estiverem num aperto e querem fazer qualquer tipo de súplica, e façam essa súplica que Nun, que Yunus ele fez. Qual que é a súplica? La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Não há outra divindade além de ti, louvado seja, eu fui dentre os injustos. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele falou no hadith, ele falou, não há uma pessoa que suplica com isso, com essas palavras, com algo que ele queira, a não ser que Allah subhanahu wa ta'ala atende ao seu pedido. Então vamos levar essas palavras como uma parte da súplica. Você está suplicando, você fala La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu min al-zalimin, e fala o que você quer, que Allah subhanahu wa ta'ala irá atender o pedido ou aquilo que você falar. Vem na Surat al-Saffat, no versículo 139, Allah subhanahu wa ta'ala ele cita aqui a história do Sayyidina Yunus alayhi salam, e aqui já ela se estende um pouco a mais. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, Inna Yunus lamina al-mursalin. Yunus foi dos enviados por Allah subhanahu wa ta'ala. If abaqa ila al-fulk al-mashhun. Ele fugiu até o fulk al-mashhun, que seria o barco, o mashhun que estava lotado. Ele foi num barco que estava totalmente lotado. Fasahama, saham quer dizer que foi sorteado entre as pessoas que estavam dentro do barco. Fakana min al-mudhadin, e ele foi escolhido para ser jogado dentro do mar. Faltaqamahu al-hut, a baleia, ela engoliu ele. Wa huwa mulim, e ele se sentindo que estava realmente errado, tinha algo errado que Allah subhanahu wa ta'ala estava mostrando para ele. Falawla annahu kana min al-musabbihin, se ele não fosse dentre as pessoas que estavam recordando Allah subhanahu wa ta'ala, lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun, ele iria permanecer na barriga da baleia até o dia do final. Fanabadnahu bil'ara, ordenamos que a baleia jogasse ele na parte do mar, depois do mar, na praia. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ, na praia, وَهُوَ سَقِيمٌ, e ele estava totalmente fraco, que necessitava de um auxílio. وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ, e nós nascemos, ou fizemos com que nascesse perto dele, ou em cima dele, شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينَ, uma árvore da abóbora. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ, e nós enviamos ele para 100.000 pessoas, ou a mais do que 100.000 pessoas. Então o povo dele, Allah subhanahu wa ta'ala citou aqui que eles são mais de 100.000 pessoas. فَآمَنُوا, eles creram em Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ, e nós deixamos eles permanecerem por mais um tempo por causa da crença deles em Allah subhanahu wa ta'ala. فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ. Aí já vem os outros versículos, só que Allah subhanahu wa ta'ala citou a história dele com mais detalhes da Surat al-Saffat até o versículo 148. Também no final, Allah subhanahu wa ta'ala ele citou o nome de Yunus alayhi salam, Surat al-Qalam. Surat al-Qalam, no versículo 48, Allah subhanahu wa ta'ala ele disse: فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ. Está dizendo para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando estava divulgando para o povo dele, e tenha paciência com a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala que foi revelada até ti, ó Muhammad. وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ, e não seja igual
ao Yunus, que seria o amigo da baleia. إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْذُومٌ. Quando ele foi, deixou o povo dele, depois que eles não quererem Allah, e foi jogado, foi aonde engolido pela baleia. إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْذُومٌ. Quando ele depois foi falar, Allah, citando o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, quando estava em apuro. لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ. Se não fosse a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala que abrangeu ele, لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ. Que ele seria deixado sem ser acolhido por Allah subhanahu wa ta'ala. فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. Só que Allah subhanahu wa ta'ala, por causa das recordações dele a Allah, e lembrar de Allah, e se arrepender a Allah subhanahu wa ta'ala, Deus abrangeu ele e fez com que ele fosse dentre os grandes devotos, e por isso que ele voltou para o povo dele. Então são esses versículos que foram citados, a história de Sayyidina Yunus alayhi salam, e assim termina a história de Yunus alayhi salam, através dos versículos do Corão e algumas informações que foram citadas pelos hadiths do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e pelos grandes historiadores que falam sobre o profeta Yunus alayhi salam. E assim nós tivemos mais uma história entre os profetas, e essa história nos ensina que nós deveremos ter a paciência na divulgação. E se a pessoa se arrepende, se cometer qualquer tipo de desvio e erro que todos nós cometemos, tem que se arrepender a Allah subhanahu wa ta'ala. E que a pessoa também deve louvar a Allah subhanahu wa ta'ala em todos os seus momentos, nas dificuldades e nas facilidades. Quando você cita Allah subhanahu wa ta'ala e recorda Allah subhanahu wa ta'ala nas suas facilidades, Allah irá lembrar de você nas suas dificuldades. Então, não só quando nós temos dificuldades que a gente tem que lembrar de Allah, mas sim em todas as nossas situações, para que sejamos atendidos por Allah. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الشيخ شو يعني فنبذناه بالعراء؟ نبذناه بالعراء، يعني خلينا الحوت